Bem-vindos. Hoje eu queria dividir um pouco com vocês essa questão de como o autoconhecimento entra na nossa vida, no nosso dia a dia e principalmente na nossa palavra. Como é que a gente pode comunicar todo esse ensinamento, né, que é lindo, maravilhoso, mas às vezes quando a gente fala não sai da forma mais adequada e não necessariamente o que representa quem a gente é. E eu falo isso por experiência própria, porque passei muitos anos estudando o autoconhecimento e muitas vezes eu chegava e abria a boca nas minhas relações e saía completamente o oposto do que eu queria e acabava gerando mais violência e eu ficava muito, muito frustrada. Então, principalmente quando a gente vai estudar dentro do autoconhecimento, principalmente na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente pensa como é que a gente pode aplicar de fato todo esse ensinamento, porque, por exemplo, eu não vivo numa caverna, dentro dos Himalaias ou num monastério, e como é que eu posso deixar as minhas relações comigo, a minha relação comigo e a minha relação com o outro e ao redor de mim um pouco mais leve, saudável, onde que eu consiga acolher as minhas próprias emoções e acolher as emoções das outras pessoas também com quem eu convivo. Isso é o grande desafio. Então, a minha própria experiência foi como é que eu consigo, depois de ter descoberto tudo que eu descobri quem eu sou, eu consigo verbalizar de forma bem coerente. Então, a comunicação, ela não violenta, vem a partir da gente reconhecer as nossas necessidades, as limitações do corpo e da mente, que nós somos limitados, e entender que essas emoções, muitas dessas emoções que surgem, elas são naturais, elas têm uma causa. E quando a gente consegue acolher e entender isso dentro da gente, a gente também consegue fazer isso com as outras pessoas ao nosso redor. É um desafio e é uma prática, e eu gosto de dizer que isso é também uma prática de autoconhecimento, porque quando a gente se relaciona com o outro se torna um grande espelho e uma grande possibilidade para a gente enxergar coisas que normalmente a gente não enxergaria sozinho, ou por uma questão que a gente não quer ver, porque é muito difícil, às vezes dolorido, e também ou porque a gente realmente precisa de um espelho. Então, quanto mais a gente consegue entender as nossas necessidades, o que é importante para a gente consegue olhar o outro como ser humano e acolher o processo da outra pessoa. E faz com que a gente se conecte muito mais com a nossa humanidade, o que conecta a gente com o ser humano, e diminuir muito mais esses conflitos internos, esse sofrimento que a gente tem entre a gente, entre nós e dentro de nós também. Uma das coisas mais importantes para a gente colocar em prática do autoconhecimento é como a gente consegue se conectar com o outro e com a gente através da fala. E se isso gera muita confusão, talvez a gente deva repensar. Eu acho que uma das coisas muito importantes que o Vedanta traz, que são as várias formas de aprendizado, direto e indireto, e o Vedanta é um meio de conhecimento. Então, uma das principais formas do meio de conhecimento de Vedanta é através do escutar. Então, dentro da comunicação não violenta, também o escutar é muito importante, porque quando a gente escuta realmente, com o nosso coração e a nossa mente abertos, a gente permite que a outra visão entre dentro de nós, e isso gera uma transformação. E o Vedanta é exatamente isso, quanto mais a gente escuta, a gente permite que essa visão traga algum tipo de clareza para a gente sobre quem somos, e isso, por mais que a gente não consiga verbalizar, muitas vezes depois da aula, fala que foi incrível, mas não sabe dizer o porquê foi incrível, a gente consegue assimilar pouco a pouco e transformar a visão que a gente tem sobre a gente e a visão que a gente tem sobre o mundo. E faz com que a gente entenda um pouco melhor a nossa natureza e a natureza das coisas.